Jesus, né? Boa noite a todas, todos e todas. Que Jesus os ampare, né? Em mais uma oportunidade de trabalho. Edson, Valque, Lucila, sentindo falta de vocês aqui, hein? Olha, é uma alegria nós estarmos aqui hoje, né? Fazendo esse estudo, né? A palestra a gente não faz, não, que isso é coisa de Divaldo, de Haroldo, né? A gente estuda um cadinho e traz para compartilhar, para conversar. E que a gente não se preocupe, né, com a quantidade. Afinal de contas, o Chico fez aniversário esse mês, dia 2 de abril. Ele ficou por um ano, né, lá no Grupo Espírita, sozinho, só ele e os espíritos. E quando ele quis sair, né, o Emmanuel falou para ele ficar, precisa ficar, né? Trouxe até um caso aqui para ler sobre isso. O nosso tema de hoje, né, é preocupação do livro As Dores da Alma, é do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. E o Hamed escreveu As Dores da Alma, escreveu Os Prazeres da Alma, né, logo depois. E tem outros livros, né, publicados. Eu até assisti uma entrevista do Francisco do Espírito Santo, né, que falava sobre os desafios, né, dentro do livro Das Dores da Alma, os desafios da vida. E aí ele trouxe alguns exemplos, né, que o Espírito falava para ele. Mas quando a gente fala, né, mas está assim, está assado, nós estamos no mesmo barco, nós possuímos os mesmos desafios, vou falar dificuldades, né, os mesmos desafios. Nós estamos na Terra, provas e expiações, espíritos ainda imperfeitos, terceira ordem, é isso? E a gente ainda está caminhando, a gente ainda tem uma caminhada, já caminhou um tanto, mas falta muito. E outro dia alguém falava, não sei se a gente estava, né, nesse estudo, é tanta coisa que a gente ouve, né, e que a gente acabou de sair, né, do mundo primitivo. E é isso, a gente ainda está nesse processo. E às vezes a gente, né, o nosso olhar ainda é aquele não só de preocupações, né, de coisas que não aconteceram ainda e a gente já está se preocupando delas, mas de conceitos também pré-estabelecidos. A gente, né, a partir da gente, a gente olha o outro. Com aquilo que a gente tem, a gente olha o outro. Por isso que às vezes a gente diz assim, cuidado com o que você observa, porque talvez aquilo que esteja te incomodando é aquilo que você está precisando ainda melhorar. E aí a gente faz a autocrítica, faz a avaliação, a autoavaliação, para que a gente possa buscar essa melhoria, não é? Eu queria começar a falar, né, não do livro, já falei, mas do Chico. Tem uma passagem, né, no Lindos Contos de Chico Xavier, diz a pele de rinoceronte. Nas noites de segunda e sexta-feira, ele colocava o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec embaixo do braço e ia para o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Seguia à risca a instrução dada por Emmanuel. Fidelidade restrita a Jesus e a Kardec. O guia do outro mundo levava tão a sério este mandamento que um dia chegou a determinar para o Chico, Chico, se eu falar alguma coisa em desacordo com Jesus e Kardec, você segue eles e me deixa. E aí, né, fique do lado deles. Chico demorava-se na cartilha espírita, praticava as lições de caridade, promovia sessões de desobsessão às quartas-feiras, mas o centro ficava cada dia mais vazio. José Hermínio Perácio e a mulher, Carmen, se mudaram para Belo Horizonte. Precisavam ficar mais perto da família. José Xavier teve que trabalhar à noite numa oficina de arreios para pagar uma dívida. De repente, o rapaz se viu sozinho naquele barracão. Quando pensou em sair de fininho, ouviu a voz de Emmanuel.
Você não pode se afastar. Como? Não temos frequentadores. E nós? Nós também precisamos, diz o Emmanuel. Nós precisamos ouvir o Evangelho. Além disso, temos aqui vários desencarnados que precisam de ajuda. Abra a reunião na hora marcada e não encerre a sessão antes de 2 horas de trabalho. Chico seguiu as instruções. Às 8 iniciava a reza de abertura, em seguida abria o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, e comentava o capítulo em voz alta. Nessa época começou a ver mortos e ouvir vozes com mais frequência e nitidez. Os seres invisíveis ocupavam os bancos vazios. Do lado de fora, vizinhos e parentes acompanhavam aquele espetáculo absurdo. O rapaz, sozinho, gesticulava, rezava 2 horas seguidas. Uma das irmãs, numa noite, se pendurou na janela para ouvir o monólogo. Tenhamos fé em Jesus, minha irmã. Com paciência alcançaremos a paz. Sem calma, tudo piora. A espectadora interrompeu a cena, estranha, insólita. Com quem está conversando? Com a dona Chiquinha de Paula. Ela já morreu, Chico. Você é que pensa, ela está bem viva. A família ainda pensava em internar, o rapaz, o Chico, no hospício. O padre Júlio Maria, da cidade mineira de Manhumirim, quem assistiu ao filme, que viu aquele desenrolar todo, escrevia sempre, nos artigos do jornal Lutador, e fazia o favor de enviar suas opiniões pelo correio ao autor do Parnaso de Além Túmulo. Em nome de Jesus, os textos excomungavam o Espiritismo, reduziam a pó-reencarnação e a piada do porta-voz dos mortos no Brasil. Francisco Cândido Xavier deve ter a pele de um rinoceronte para suportar tantos espíritos. O texto começa assim. Escreveu num dos seus manifestos. Chico ficou engasgado e precisou da ajuda de Emmanuel para engolir o comentário. Se você não tem a pele de rinoceronte, precisa ter, porque se cultivar uma pele muito frágil, cairá sempre alfinetada. O padre Júlio espetou o Chico durante 13 anos e só parou quando morreu. E nesse dia, Chico ouviu um vozeirão de seu guia. Vamos orar pelo nosso irmão Júlio Maria. Com ele, sempre tivemos um cooperador maravilhoso. E a gente pensa assim, como assim? Como assim, não é? E aí ele ainda dizia, dava-nos coragem na luta e concitava-nos a trabalhar. Ao ataque dos céticos, Chico escutava Emmanuel bater sempre na mesma tecla. Não te aflija com os que te atacam. O martelo que atormenta o prego com pancadas o faz mais seguro e mais firme. O conselheiro invisível esquecia que martelos também tortam pregos. Chico sentiu os golpes e andava pela cidade arqueado, sob o peso de desconfiança alheia. E aí, nessa época, ele recebeu um texto, uma fala do Essa de Queiroz, que ele devia também aprender a rir dos outros. Os outros caçoavam dele, que ele também aprendesse a fazer isso, ou seja, a levar aquilo com mais leveza, a não levar aquilo tão a ferro e fogo, porque, como falou ali, ele quase engasgou que precisou ser socorrido. E é isso, quando a gente vê a vida do Chico, a gente pensa assim, falta muito pra gente, falta um tantão, porque assim, ele não deixava transparecer, tinha os momentos dele, mas ele estava ali, firme, perseverante, no bem. E se ele teve a preocupação com aqueles que não estavam, Emmanuel veio logo, em seu socorro mesmo, para dizer para ele, Chico, permanece, é isso que a gente precisa. E precisava mesmo de estender aquele quinhão de humildade que ele trouxe para que a gente aprendesse, porque é aí que a gente aprende com ele, a suportar. Você vê, ele tinha catarata, ele tinha isso, ele tinha aquilo, e tinha várias coisas. E às vezes a gente tem alguma coisinha, a gente fala, ai meu Deus, não sei o quê, A minha rinite atacou, a minha sinusite não sei o quê.
E é isso, o Chico é exemplo, né? E a gente quis trazer, porque nesse mês, né, de abril, a gente comemora, então, o aniversário dele. E teve um outro caso do Chico, né, rapidinho, né, que ele estava para sair para entregar, sempre entregava as coisas, o cesto, alimentos, nesse dia não tinha nada, só tinha água. E aí ele falou, meu Deus do céu, como é que vai ser? Chico, então doa água. Ele ouviu a Manuela, entrega água para o pessoal, você já deve ter ouvido esse caso. A gente vai mudando alguma coisa. Aí saiu o Chico para entregar água numa comunidade carente. E passado um tempo, né, chegou lá um caminhão de alimentos. A gente sabe que conta-se, né, que o Chico foi e passou um moço e diz assim: "Ah, aqui que é o Chico?" É, mas ele já saiu. Ah, que um senhor mandou entregar para ele, um senhor de barba, assim, assim, assim. E era Bezerra de Menezes, né, que tinha passado e, né, deu esse recado. Então, ele conseguiu entregar aqueles alimentos. Então, se às vezes a gente se preocupa com pequenas situações, a gente costuma dizer que a gente trabalha na organização, a gente faz planejamento, mas às vezes faltam as coisas, falta alguma coisa ou outra, e que a gente não se agaste com isso. Essa é a tônica da mensagem de hoje. Que a gente não se agaste com as coisas, porque naquilo que a gente está fazendo, os Espíritos estão nos ajudando. Não tenhamos dúvida disso. Não tenhamos, assim, nenhuma dúvida, mesmo que a gente tenha, né? Mas será que vai dar certo? Será que vai não sei o quê? A gente tem essa preocupação. E é isso que o Espírito Hamed veio dizer. Que às vezes é justo que a gente tenha preocupações, mas que a gente não deve exceder isso. Mas uma outra coisa muito importante nesse tema é que a gente aprenda, né, desenvolva a empatia com quem ainda não tem, com quem está num processo de preocupação excessiva. Hoje no trabalho, eu assim, estava bem, né? Não sabia que eu tinha que fazer o estudo, tinha muita coisa. O final de semana foi intenso, mas eu me senti um pouquinho assim, com alguns sintomas de ansiedade. Eu sei porque eu fui ao médico, certa vez ela disse assim, olha, isso é sintoma de ansiedade, quando às vezes falta o ar, você respira e não vem. E aí eu fiquei mais tranquila, tentei ficar mais tranquila ainda, pensei, né, no que eu tinha que fazer, nas coisas que estavam ali, e de repente eu falei assim, não, isso aqui eu posso deixar para amanhã, não vou precisar fazer isso agora. E aí a gente vai desenvolvendo algum mecanismo para trabalhar com aquela dificuldade que apareceu, com aquele desafio. E aparecem muitos, né, no local de trabalho, no meu local de trabalho principalmente, mas aparece com as crianças, aparece quando você sai de casa, e aí de repente você se vê, esqueci alguma coisa, e aí você pensa, e agora, não sei o que, e você fica irritado. Calma, respira, pensa, né? Pensa, reflete. Esqueci, e agora? Dá para fazer o que com isso? Não dá para resolver o que eu vim resolver. Pronto, está resolvido já. Eu não vou resolver aquilo, eu vou embora. Ah, mas você vai ficar reclamando, não vai resolver e ainda vai piorar a situação, né? Criou um problema em cima de outro. Se já tinha um, criou dois. Só que a gente não cria só isso, a gente cria outros ainda. Então a experiência nos mostra que a experiência, né, o tempo é uma beleza, porque com o tempo a gente aprende que a gente precisa, determinados momentos, se resignar diante das situações, diante daquilo que a gente não pode fazer, diante daquilo que não está nas nossas mãos. E nada está nas nossas mãos, na verdade. Nós não temos controle de nada, né? Eu posso aqui agora desencarnar, ou sair ali e desencarnar. E tem uma palestra do Divaldo que ele diz isso, né? O máximo que pode nos acontecer é desencarnar. Não tem mais nada. E a gente, às vezes, fica apavorado, se desespera, né? O desespero também está no tema da preocupação, né?
Então, ele começa assim o texto, para a gente não perder, né? Vem logo depois do medo, né, a preocupação, dentro dos itens que ele colocou. Os preocupados vivem entorpecidos por hoje, por quererem controlar com seus pensamentos, sua imaginação, os fatos do amanhã. E isso acontece também com os nossos momentos de ansiedade. Eu nem vou dizer com aqueles que são ansiosos, porque todos nós somos ansiosos. Todos nós temos preocupações. Quando isso sai de uma linha de normalidade, é que é preocupante. Vou trazer a palavra. Quando isso sai daquele, né, de um momento que você tem, olha, até aqui tudo bem, mas passou desse limite, né, andou um pouquinho mais, aí é preocupante. Que preocupação é essa? Dos médicos, dos terapeutas, né? É aí que a gente tem que ir para o terapeuta, é aí que a gente tem que buscar ajuda. Por quê? Porque aquilo está nos trazendo outros transtornos. Então, eu imagino que a gente que reencarna na Terra, a gente viveu muitas reencarnações, né? Muitas vidas. E a gente tem muitas experiências. Então, diante de algumas, a gente apresenta medo, diante de algumas, a gente apresenta alguns tipos de preocupação, eu vou colocar aqui entre aspas. A gente apresenta determinadas situações de ansiedade mesmo, de você querer dar conta daquilo que não aconteceu. Talvez porque você já tenha vivenciado, talvez porque você já tenha experiências ruins dentro daquele, né, dentro daquilo que você vivenciou. E aí você acaba trazendo isso. O que a doutrina nos diz? Que a gente precisa se acalmar, que a gente precisa buscar serenidade. Não é isso que está no Evangelho? Paciência. Está lá, tem um item da paciência. E a gente precisa, nesses momentos de pré-ocupação ou de inquietação, que a gente volte para a gente mesmo, que a gente busque um lugar em que a gente se sinta confortável. Pode não ser um lugar físico, um espaço, pode ser mesmo aquele momento mental, espaço nosso, enquanto espírito, né? Para que a gente possa se acalmar e aí você pensar com clareza. Discernimento é isso. Às vezes a gente diz assim, a gente precisa ter discernimento. Sim, mas o que é ter discernimento? O que é discernir? Discernir é saber separar uma coisa de outra coisa, né? Que elas não são iguais. Que tipo de coisa? As coisas que nos acontecem. O que é para eu me preocupar e o que é para eu não me preocupar? Eu vou eleger as minhas prioridades. O que eu tenho que fazer hoje? O meu dia começa, eu preciso de caminhar, de tomar café da manhã, de fazer, aí você faz a sua rotina. Mas eu tenho que fazer compras, eu tenho que fazer, se você elencar tudo no final do dia, você fez pouca coisa às vezes, né? Daquilo que você tinha que fazer, o que se propôs a fazer. Mas se propor a fazer já é um passo, porque aí você organiza mentalmente aquilo que você precisa fazer. Às vezes dá tempo? Não. E eu estou atrasada para o trabalho. São fatos corriqueiros da vida. Estou atrasada. Vai resolver se eu começar a me desesperar? Não vai. Isso aqui é o que eu acredito que a gente precisa estabelecer para a gente, dentro de tudo que a gente conhece. A gente parar, ficar calma, fazer uma prece, olha, a coisa não saiu do jeito que eu pensei. Porque senão a gente atropela os outros, atropela as situações e não resolve aquilo que a gente precisa fazer, né? Então, nesse caso, a paciência, por exemplo, é assim, um dado ou um mecanismo, né? Uma coisa que a gente pode lançar mão. Preciso respirar, preciso pensar para eu não ficar preocupado. Ele diz assim, as tarefas evolutivas executadas por nós na Terra fazem parte de um processo dinâmico que levará nossas almas ainda por inúmeras reencarnações. A vida
não tem outro objetivo senão de doação, proteção e de recursos, para que possamos atingir uma estabilidade íntima que nos assegure a clareza e a serenidade mental, elementos imprescindíveis que nos facilitarão o progresso espiritual. Sabe uma coisa, às vezes, que a gente fica preocupado? O palestrante não chegou, está atrasado, e agora? E a gente cria, às vezes, uma dificuldade, desnecessária. Gente, não chegou, abre o Evangelho, a gente vai começar. Faz a prece e abre o Evangelho. E faz uma prece por esse que está chegando, que às vezes teve um problema no caminho, não pôde comparecer. Então, dentro da casa espírita mesmo, a gente às vezes passa por diversas situações que a gente não se dá conta, e cria situações desnecessárias. Ou seja, a gente não usa daquilo que a gente está aprendendo. Nós sabemos de paciência, de serenidade, desse amor maior. O amor é o maior, o que engloba tudo. Mas aí dentro disso a gente tem a empatia. E aí a gente não usa, nesse momento a gente perde. Não aprendeu nada? Aprendeu, só que nesse momento a gente também entrou naquele processo que não tinha necessidade. A gente aprendeu, só que a gente não está colocando em prática. Ele diz assim: se acreditamos, porém, que nossa felicidade ou infelicidade venha de coisas externas, do acaso ou das mãos de outras pessoas, estaremos dificultando nosso crescimento e amadurecimento interior. A criatura que atingiu a lucidez espiritual já atingiu a capacidade de compreender a eficiência com que a natureza age em todos nós. Eu, sou muito adepta a isso, de observar a natureza, e eu acho, que é fantástico. Como que, uma raiz, uma simples pé de aipim, pode ter tantas raízes, quanto que eles produzem, quanto que a natureza oferece para a gente. Às vezes eu acho que nós produzimos pouco diante do que a gente possui. Eles trazem esse exemplo para nós. E aí diz aqui assim, ela se conduz, está falando da natureza, no cotidiano pacificada e serena, pois percebeu que está constantemente ganhando recursos da vida excelsa, mesmo quando atravessa o que consideramos transtornos existenciais. Ao mesmo tempo, aprendeu, por mais que se preocupe, aqui está falando da lucidez, daquele que atingiu a lucidez espiritual. Ao mesmo tempo, aprendeu que, por mais se preocupe, a reunião de todas essas preocupações não poderá mudar coisa alguma em sua vida. O espírito, na escolha das provas que queira sofrer, escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação dessas e a progredir mais depressa. E aí hoje uma colega de trabalho falava assim: minha irmã tem uns caroços assim na cabeça, ela sente muita dor, ela toma remédio e ela tem que ir ao neurologista com frequência. Aí eu falei com ela, falou: será que eu também tenho isso? Porque ela está com muita dor de cabeça. E aí eu falei assim: não se preocupa, porque aquilo que a gente tem que passar, que a gente trouxe, a gente invariavelmente vai passar. Pensa que se ela trouxe alguma coisa, poderia ser até pior em outras situações. Dizem que nós recebemos só 10% daquilo que a gente deve passar. Dá uma lidinha lá, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Capítulo 5 do Evangelho. Ela falou assim: eu falei assim, então, você não acredita? Ela acredita na reencarnação, ela vai à casa espírita, você não acredita nisso? Não acredito que a gente recebe só aquilo que está ao nosso alcance de entendimento para a gente avançar um pouco mais? Ou na medida das nossas forças? Então, quando a gente pensa sobre isso e que a doutrina traz isso para a gente não sofre com coisas que não precisa, ou se a gente sofre menos.
eu acredito que a gente sofra, porque a gente é ser humano, é de carne e osso. Dói, e a gente não está dizendo que não doa, mas que a gente precisa ser racional nesse momento, a gente precisa, não é? Quando o Chico estava lá no avião, meu Deus, eu vou morrer. Chico, calma. Não fica desesperado, porque o que vai acontecer se você morrer? É só isso que a gente tem. Então, mas por um instinto de preservação, é claro que a gente, né, de repente se vê numa situação e você se vê desesperado. Isso é claro, e a gente precisa ser empático com quem está sofrendo isso. Acho que a grande questão nossa é essa, mais de buscar ter empatia com o outro e trabalhar isso que a gente tem, né? Porque se a gente já tem conhecimento, o que nos falta? Né? Colocar ele em prática é fácil? Não é tão fácil, mas se os espíritos, né, nos trouxeram, se isso chegou até nós, é porque a gente tem condição sim, a gente é capaz sim, a gente tem possibilidade sim. Kardec fala que é mais pela educação, né, principalmente daquela educação que vai trabalhar as nossas características, que vai amoldar isso. Por que ele fala isso? Porque é verdade. Não existe outro caminho senão esse. Aí fala assim, mas sim, as dores nada mais são do que lições educativas para a gente. Se a gente não aprendeu, se a gente não conseguiu aprender com o exemplo do outro, a gente sofre aquilo na pele para a gente aprender. Não tem jeito. O que a gente tirou, o que a gente deixou de fazer, o que a gente não permitiu que o outro fizesse, a gente vai sofrer, vai passar por aquilo, não é? É a lei de ação e reação, de causa e efeito natural. E Deus não nos exime disso, de nenhum sofrimento, mas dá todo o suporte para a gente passar. Isso que eu acho grande barato, né? A gente passa pela dor, mas ele dá todo o suporte. A gente vem com família, com casa, com anjo da guarda, não é? Com amigos que às vezes, né, nos ajudam nesses momentos. Então, essas preocupações, né, ou esses estados de inquietude é que a gente precisa trabalhar no Evangelho, lá no capítulo, deixa eu ver se é esse capítulo aqui, que ele diz assim, né, acho que é o 22, que ele diz que não se inquieteis pela posse do ouro, não fica preocupado em amealhar as coisas materiais, olha os lírios do campo, olha as aves do céu, porque na terra a gente passa boa parte do tempo preocupado, vou dizer assim, né? E eu vou botar entre aspas, excessivamente com o material, com preservar a vida orgânica, não é? Mas não é só preservar a vida orgânica, porque a gente não só se alimenta, né? A gente se alimenta, a gente tem a parte de higiene, a gente tem outras questões, por exemplo, da ajuda, né, médica. Então, chegou muita coisa para a gente. Só que a gente quer um pouco mais, quer conforto. Então, a gente já não precisa só da casa, a gente não precisa só da cama. É bom aquele colchão, né? Aquele colchão é ótimo. Aquela colcha maravilhosa. Ou aquela comida X, Y, ou aquela cadeira que é mais confortável. E a gente vai, né, criando muitas necessidades. E aí, claro que o nível de preocupação nosso vai ser maior, porque a gente tem que dar conta disso. Então, muitas coisas, elas são geradas a partir de outras, que a gente mesmo criou. Uma coisa que do Chico também, achei capítulo 25, ele fala assim, quando a gente reencarna só precisa do corpo, mas aí a gente, né, tem que ter roupa, tem que tal, mas não tem que ter só a roupa, a gente tem que ter a roupa de marca, tênis de marca tal, a roupa tal.
E a gente tinha que ter só o café da manhã, um pão, manteiga, né, um café com leite. Aí a gente quer o requeijão, o queijo, não sei o quê, a geleia e tudo mais. Então, não é que a gente não possa ter isso. Não é disso que a gente está falando, é claro. Né? Quando Jesus faz algumas colocações, ele é extremista, né? Ele fala assim, no ponto. Não é perdoar 7, é 70 vezes 7. E joga para o alto. Por quê? Porque precisa nivelar a gente, precisa trazer a gente para além do que a gente está ali. A gente está ali no terra a terra, estamos. A gente está, né? Não estamos. A gente está no terra a terra. Jesus precisa o quê? Trazer a gente mais aqui, ó. Respira aqui, ó, em cima. Tenta alcançar, né? De onde eu venho, né? E ele fala isso o tempo todo. Então, só que a gente vive preocupado com esse excesso, com isso que passa. Então, a casa é para nos abrigar. A casa não pode ser mais importante. A gente falava isso, né, no seminário. Mais importante do que o morador da casa. Nós somos mais importantes aqui, os frequentadores, do que a casa espírita. Né? A casa é só um templo de pedra, que com o tempo, essa tem bastante tempo, né? Tem 80 anos, né? E sobrevive mais 200 anos. Será que ela ainda vai estar de pé? Quanto tempo mais? Né? O Espírito vai e volta, nós somos, as nossas relações, aquilo que a gente faz aqui, e que é importante. Ele diz assim, ó, eu quero achar justamente aquela parte que ele fala, não vos inquieteis, né? Não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã. O que ele está dizendo aqui? Não se preocupa com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo de 19 a 21. Ele estava dizendo que era para a gente não planejar o dia de amanhã? Não, ele estava dizendo para a gente não viver para frente, vive o hoje. Porque senão a gente vive sempre pensando no amanhã e esquece de viver agora. Né? Isso é que cria ansiedade. A ansiedade é justamente isso, né? Ansiedade é viver no futuro, viver achando que a gente vai dar conta do futuro e a gente nem sabe ainda como vai ser. A gente tem uma ideia, a gente faz uma projeção, mas a gente não sabe na verdade, né? Há 3 anos atrás, eu não imaginava que eu estaria aqui em Macaé. Hoje, morando em Macaé, jamais imaginava que eu fosse morar em Macaé, né? Poderia morar em qualquer lugar. Eu falava sempre assim, daqui para frente, né? Outros lugares, mas Macaé, nem imaginava. E hoje eu estou aqui em Macaé. Então, as coisas, elas são passageiras, né? Nós estamos, nós não somos. Aí ele diz aqui, ó, na escolha das provas. Então, quando eu falei dessa minha amiga, né, então a gente escolhe, a gente traz determinadas situações, chega aqui e a gente esquece, né? A gente esquece. E aí a gente tem um problema, a gente tem que operar. Claro que a gente pode buscar melhoria, eu não estou dizendo isso. Não é de não tirar aquilo, mas aquilo causa alguma coisa, né, na gente, lógico. Alguma coisa que está trazendo muito desconforto, a gente vai. Mas algumas coisas não são tão desconfortáveis assim, a gente, não, mas eu não posso ficar, porque isso é assim. E às vezes você pediu aquilo, precisava de que fosse daquele jeito. E não vai ser, porque a gente mudou, né? A gente mudou o curso aí do rio. O rio precisava seguir e a gente mudou o curso. Vai ter outros problemas? Vai. Não tem jeito, que a gente veio para vencer determinadas dificuldades. E se você muda o curso,
vai ter que achar outras dificuldades lá na frente. E isso só aumenta, né, aquilo que a gente trouxe. Se aumenta, aumenta as preocupações. Aumenta tudo isso, aumenta a ansiedade. Então, assim, tudo que a gente sofre, ou a maioria do que a gente sofre, claro que vem de outras encarnações, né? Como o Jorge, né, trouxe naquela palestra dele, falando de medo, né, que o rapaz, ele desmaiava quando ele ouvia bater das asas do pássaro. Claro que a gente traz determinados traumas que são fortes para a gente vencer. Aquilo atravessou, né, vidas, está ali com ele ainda. E a gente traz muitas coisas, né, das vidas passadas, né? Às vezes é mais passado do que presente. Se a gente pensar bem, é mais passado do que presente. Então, só que a gente traz para vencer. Deus não permite que a gente, né, traga alguma coisa que não seja para o nosso aprimoramento, para a nossa melhoria. E se isso nos causa alguma dor, é para a gente, né, vencer, para a gente superar. E, na maioria das vezes, a gente acaba piorando, vamos pensar assim, esse estado de coisas, né? A providência divina agindo em nós faz com que saibamos exatamente o que precisamos escolher para o nosso aprimoramento interior, para que a consciência da criatura tenha uma boa absorção ou uma sensível abertura para o aprendizado. A gente estava num grupo de estudo lá no Vicente, outro dia. Então, é Espiritismo em Ação, o estudo, às 5 da tarde, no horário da evangelização, acho que é 5h30. E aí, estávamos conversando sobre isso, e o rapaz falou sobre que, às vezes, aquelas pessoas que são acolhidas na casa, elas têm determinados comportamentos, ou de não ser grato, ou de não visualizar aquilo que está sendo recebido. E a gente conversava sobre isso. Nós estamos todos no mesmo patamar. Não somos diferentes porque recebemos isso ou aquilo. Nós, vamos pensar assim, se não precisamos do alimento material, precisamos de outro tipo de alimento. O tempo todo. Então, todos nós somos assistidos e acolhidos, né? Uns da material e outros, né, do espiritual. Será que a gente é agradecido o tempo todo? O tempo que a gente passa de vidas em vidas, a gente vicia a nossa vontade, os nossos desejos, a gente vicia, né? A gente altera, na verdade, isso que a gente chama de fazer escolhas, o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente tem isso, a gente precisa retificar, a gente precisa colocar isso no caminho de novo, nos trilhos novamente. Como é que a gente faz isso? Sofrendo alguns reveses, né? Para a gente colocar isso no trilho de novo, sentindo falta de algumas coisas. Então, todos nós, não tem A, nem B, nem C, todos nós precisamos retificar pensamentos, né? Ações, falas, tudo, o nosso jeito de olhar, a gente precisa retificar. Estou vendo a Leila e o Hamilton de óculos, a nossa companheira também de óculos. Então, a gente pensa assim, o óculos, né? Emmanuel tem uma página que ele fala sobre isso, é para retificar a visão. Mas a gente precisa retificar a visão, não só a da matéria. Nós viemos para retificar, na verdade, a visão do espírito, de como a gente olha para os outros, como a gente verdadeiramente olha, do que a gente está ouvindo, né? De como a gente fala, de como a gente aborda. E é isso que vai nos trazer conforto na hora da gente escolher, na hora da gente emitir o pensamento, na hora da gente estar com o outro. Na hora que a gente ouve, como o Chico, né, ouvir aquelas críticas tenebrosas, né, daquele que ficava ali o tempo todo, 13 anos, né, fiel ali, falando mal do Chico. Então,
Se falarem um pouquinho, a gente já acha ruim. Ele diz ainda assim, para que a consciência da criatura tenha uma boa absorção, uma sensível abertura para o aprendizado, é preciso que adquira senso e raciocínio, noção e atributos, todos extraídos das suas provas e expiações, ou seja, das diversas experiências vivenciadas. Ainda encontramos nessa questão, uns impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, outros preferem experimentar as tentações da riqueza, poder. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, são várias as oportunidades que a gente tem de aprendizado. E a gente vai estar na situação que a gente precisa estar. Por que, então, a nossa desmedida preocupação com o destino dos outros? Por que tentamos forçar as coisas para que aconteçam? As almas estão vivenciando o útil e o necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades naturais e divinas. Podemos orientar, amar, apoiar, ajudar, mas jamais achar que sabemos melhor como as coisas devem ser e como as criaturas devem se comportar. É isso, né? Isso aqui é muito interessante, porque não é tarefa fácil no trato, né, das relações, a gente estabelecer esse liame, assim, né? Até aqui eu posso, daqui para lá eu não posso, não me pertence, isso é um campo do outro, isso é espaço do outro. Né? E a gente ouvia uma companheira falando, né, sobre as plantas que ela fez um jardim, uma cerca viva, e ela falou assim, como que demora, eu olho para aquilo, estão lá aquelas plantinhas pequenininhas, né, ainda esmirradinhas, e eu não plantei direito porque eu tinha que ter deixado um espaço entre uma e outra para que elas cresçam. E aí eu pensei assim, né, na hora que ela falou, a gente precisa deixar um espaço entre uma e outra para que elas cresçam. E a gente às vezes não se coloca nesse lugar de deixar o outro crescer. A gente não dá espaço, né? A gente acha que tem que ser assim, tem que ser assado, você tem que fazer assim, você tem que falar assado, e você não está deixando o outro seguir. Esse é o espaço que o outro precisa, porque ele vai crescer. Ele vai ter os próprios pensamentos, vamos falar de criança, os próprios pensamentos, quem tem neto, quem tem filho, né? Como a gente precisa deixar o outro tomar a decisão, quer tirar isso do lugar, tá bom, posso te ajudar. E olha, né, observa, mas a gente tem um ímpeto de fazer para o outro, de entregar pronto. E a gente precisa de dar esse espaço, para que isso não gere preocupações depois. Porque quando sai de casa, né, quando os filhos saem de casa, a gente fica assim, ai meu Deus, onde está? O que está fazendo? Como vai ser? Eu, por exemplo, tenho uma preocupação quando as crianças forem dirigir. Né? Eu não dirijo ainda, quem sabe nessa encarnação. Mas eu já tenho uma preocupação, quer dizer, eu não posso criar isso, eu preciso me desvencilhar isso, mas eu tenho. Porque eu sei que é perigoso, eu sei que tem isso, eu sei que tem aquilo, eu já sei dos implicadores. Mas olha, eu estou vivenciando uma situação que nem aconteceu. Por que eu estou com essa preocupação? Né? Preciso parar, falar comigo mesmo, respirar. E isso, às vezes, ele sai do nosso controle. Né? E a gente vê hoje um mundo cheio de muitas dores da alma, como o nosso companheiro traz, de ansiedade, de depressão. Né? Dizem que o ansioso está no futuro e o que está com depressão está no passado. Né? Eu não estou falando com conhecimento de causa, porque eu não sou da área, mas a gente percebe que é isso, né? Que esse, assim como o medo, assim como outras questões, paralisam a gente, não deixa o espírito avançar. E é nesse ponto que o espiritismo, ele vem e resgata isso na gente. Por quê?
ele diz para a gente assim, olha, o espírito vamos pensar assim, essencialmente, é essência divina, ele é essencialmente potência. Então ele traz a gente para cima. Ele diz que a gente pode, que a gente é do bem, que a gente tem potencial de amor, que a gente tem potencial de todas as virtudes, que a gente precisa trazer isso, né? O ato de educar é isso, trazer para fora, fazer aquilo florescer e não dar, né? Educar. Então, quando a gente pensa nesse processo de educação, e é autoeducação, é autoconhecimento, a gente trabalha isso melhor, mas é todos os dias, né? Hoje a gente postou lá também um caso do Chico, né? Que o Zé Grosso veio e trouxe um versinho, né? Tá lá e a Lucilde colocou assim, preciso fazer isso. Todo mundo, Lucilde, né? Preciso cuidar da língua, ela falou assim. Todos nós, porque uma hora ou outra sai alguma coisa que a gente, né? Que está na gente. É isso. Então, é isso, né? Aí ele diz assim, a preocupação excessiva com fatos em geral e o bem-estar das pessoas está alicerçada em muitas ocasiões em um mecanismo psicológico chamado autodistração. Os preocupados têm dificuldade de concentração no momento presente e, por isso, fazem com que a consciência se desvie do foco da experiência para a periferia, isto é, vivem entorpecidos no hoje por quererem controlar com seus pensamentos e com sua imaginação os fatos de amanhã. Né? É para a gente refletir, porque se eu estou entorpecida hoje, eu não vivo hoje. Eu vivo o tempo todo no futuro. E aí ele traz, quando dizemos que os preocupados com os outros quase sempre estamos nos abstraindo das atitudes que não temos coragem de tomar, das responsabilidades que não queremos assumir, das carências afetivas que negamos a nós mesmos, dos atos incoerentes que praticamos e não admitimos, dos bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Deslocamos todos os nossos esforços e atenção e potencialidade para socorrer, para proteger, para salvar, para convencer e aconselhar nossos companheiros de viagem, esquecendo muitas vezes, propositadamente ou não, nossa primeira e mais importante tarefa na Terra, a nossa transformação interior. A caridade é essencial, né? Que nos diz Emmanuel também. A caridade conosco mesmo. A gente lembra daquele caso, né? Do companheiro que chegou do outro lado e não tinha a sua própria luz, mas que atendia no centro espírita, que ajudava, que fazia tudo, mas chegou do outro lado, eu voltei, né? Não tinha a sua própria luz. E aí a gente pensa assim, esse ensinamento, né? O que a doutrina nos traz é precioso demais. É muito precioso. E a gente ainda não sabe lidar com essas ferramentas e com essa instrumentação. O Francisco do Espírito Santo Neto diz que aquela pessoa que é... Como é que fala a pessoa que é muito... Esqueci o nome agora. Ele é... meu Deus. Não é preciosismo, não. Sabe? Aquela muito meticulosa, com os detalhes, com as coisinhas. Esqueci a palavra agora. E ele falou assim, isso é ruim? Depende da situação. Se ela for uma instrumentadora cirúrgica, ela precisa ser super, hiper. Mas talvez, se ela estiver em outro caso, ela não precisa ser tanto, né? Assim, mas ela precisa, porque ela vai ter que ser precisa para dar aquele instrumento que o médico precisa para fazer a cirurgia. Se ela der errado, o negócio fica complicado. Então, em determinados momentos, a gente precisa de determinadas ações, determinadas atitudes. O discernimento é que vai dizer para a gente qual é a melhor atitude, que às vezes a gente não sabe na balança aí, né? De razão e emoção.
Mas qual é o nosso, né? O que a gente pode buscar? Buscar a prece, buscar a sintonia com o alto, pensar verdadeiramente, né? Naquilo que a gente já tem enquanto Espírito eterno, enquanto aqueles que receberam a doutrina espírita, não é? Por farol das vidas, e fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, porque a gente não tem erro, a gente só dá o que a gente tem, não dá mais, não é? Não tem como oferecer mais, né? Nesse livro aqui do Boa Nova, eu tenho apreço, né, assim, considerável apreço por João Batista, porque todos os momentos que eu me lembro, assim, né, de humildade, eu me lembro de João Batista. Eu me lembro dele falando, né, de Jesus. Eu falo para vocês dessa forma, eu trago dessa forma. Mas dia virá, né, em que chegará alguém de quem eu não sou, né? Não posso nem desamarrar as sandálias. E aí a gente pensa assim, que humildade, né? Que exemplo também de humildade. A gente começou falando do Chico, que também é um exemplo de humildade, termina falando de João Batista. Então, assim, estar na casa, né, de João Batista, o patrono dessa casa, a gente agradece muito por essa oportunidade, que a gente verdadeiramente, né, se distancie, né, de alguns comportamentos que são prejudiciais a gente mesmo, e pense que é a gente que precisa modificar. E que se a gente puder, né, a gente só vai ajudar, né? Se a gente puder, a gente só vai ajudar. Eu também tinha alguma coisa para falar aqui do livro da Darcy, Antes e Depois do Berço. Ela traz um caso de reencarnação muito interessante, do André Luiz no livro, do Boa Nova, né? E do Evangelho. Então, que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos ilumine, e que a gente, assim, viva, né, a cada dia o que a gente precisa viver, né? Deixe para o dia seguinte aquilo que ele tem para resolver, como nos diz Jesus, né? Que assim seja, graças a Deus.